Irmãos e irmãs, estamos aqui no nosso segundo dia da quaresma, onde eu expliquei mais detalhado no primeiro vídeo o porquê de nós estarmos fazendo a leitura em Mateus, do capítulo 5 ao 7, durante esses 40 dias da quaresma, para a nossa própria conversão, a transformação do nosso coração. Quando a gente consegue estar em paz e com o nosso coração unido ao coração de Jesus, o nosso exemplo transforma a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que é preciso. Amém? Então, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo, por esse momento de oração, por essas palavras que são transformadoras, que transformam o meu ser, a minha vida e de todos aqueles que estão fazendo as orações e compartilhando com aqueles que a gente tanto deseja o bem, que a gente ama e que a gente quer o bem a nós e àqueles com quem compartilhamos. Se a gente compartilha palavras de amor, a palavra do Senhor, porque Deus é amor, é a fé, confiança, é caridade. Então nós compartilhamos com quem a gente tanto quer bem. Amém? Então, irmãos, nós vamos hoje fazer a leitura, sequência de ontem. Ontem nós falamos das bem-aventuranças, onde Jesus subiu a montanha e sentou-se junto com os discípulos para ensinar. Ser feliz é. E foi descrevendo 9 formas, né? Que isso é transformador na nossa vida. Que vocês façam também a oração do primeiro dia e a do segundo dia nós vamos falar do sal e luz. Sempre lembrando, o sal é o amor, a luz o conhecimento. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louve o vosso Pai, que estás no céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, essa passagem nos leva a refletir muito o que Jesus disse aos discípulos. Devemos ser luz no mundo através dos nossos atos, exemplos e testemunho de vida. Devemos ser sal da terra, penetrando nas feridas humanas das pessoas para que percebam o engano e se deixem purificar. Devemos ser sal e luz, porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Devemos discernir a luz que brilha para Deus e o sal que salga para o bem. Devemos refletir sobre como podemos ser sal da terra, ajudando a aflorar o que há de melhor nas pessoas ao nosso redor. Devemos pensar nas tentações que enfrentamos e como podemos nos manter puros. Devemos lembrar que o dom do arrependimento, disponível a nós por meio de Jesus Cristo, pode remover impurezas que entram em nossa vida. Devemos lembrar que a luz de Deus nos ilumina, permite-nos enxergar, falar e chegar até Ele. Amém? Irmãos e irmãs, vamos permitir que essa luz chegue até nós. Essa luz que faz esse bem tão grande. Nós temos que pedir a Deus, nosso Senhor, que sejamos o sal, que é o amor, e a luz, que é o conhecimento através da palavra do Senhor, através da nossa reconciliação, da nossa conversão. Jesus nos ensina a perceber a nossa capacidade como seres humanos de elevar o mundo em que vivemos e também, como cristãos, poder edificar o reino de Deus aqui na terra. A função do sal, além de dar sabor aos alimentos, é preservar, deter a decomposição daquele alimento.
contra vermes, tantas formas, né? E a luz tem a função de iluminar a escuridão, a fim de que possamos enxergar o que antes não era percebido, tornando claro e confortante o local onde permanecemos. E com isso, hoje nós podemos nos imaginar na função do sal e da luz, para poder entender o que Jesus nos ensina. Da mesma maneira como o sal serve para dar sabor e conservar os alimentos, nós também temos o papel de animar, encorajar, dar esperança à vida das pessoas. Assim como o sal serve de antisséptico e anti-inflamatório, nós também temos o papel de purificar a mentalidade do mundo que prega o pecado como forma natural de vida. Com os nossos atos de pureza, de santidade, de acolhida, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e sendo referencial para muitas pessoas do nosso convívio. E hoje, uma passagem com o Frei Gilson, eu achei tão interessante porque nós estamos falando em São José do silenciar. E o Frei Gilson está fazendo a quaresma no silenciar. Nossa, hoje assisti o segundo dia da quaresma com ele. E maravilhoso. Eu quero fazer todos os dias também para trazer conhecimento, né? Ser a luz, né? O conhecimento para as nossas orações aqui no canal e para a minha própria vida. E hoje ele falou muito dessa importância aqui, ó, de nós não silenciarmos diante do barulho, da inquietação, das coisas erradas do mundo. A gente tem que ter a diferença do barulho, do silenciar e da agitação. A agitação não vem de Deus, o barulho do mundo não vem de Deus. O silenciar é silenciar o nosso interior, mas não sendo indiferente com os erros, com o pecado, com aquilo que o mundo está gritando, pedindo socorro, né? E aqui fala muito assim, ó, o sal arde na ferida. Nós também muitas vezes somos chamados a, como o sal, penetrar nas feridas humanas das pessoas para que percebam o engano e se deixem cauterizar e purificar, detendo a ação maligna a quem estão condicionadas. O Frei Gilson falou muito disso daqui, que às vezes a gente não pode ser indiferente com o erro, a silenciar diante do erro. E que às vezes aqui aquela pessoa está gritando pedindo socorro, mas ela não está enxergando por conta do mal, daquela ação maligna na vida espiritual da pessoa. E a nossa vida espiritual é muito importante também, né? E muitas das vezes a gente não sabe quem são as pessoas. As pessoas são uma coisa dentro de casa, uma coisa no trabalho, uma coisa na igreja, uma coisa na rua. Nós temos que ser um só, em Cristo Jesus, pedindo sempre ao Senhor a transformação, a nossa conversão, para sermos bons dentro de casa e assim nós sermos bons na rua, bom com todos, bom em todos os lugares. Não adianta a gente ser bom na igreja e chegar dentro de casa e xingar, maltratar, gritar, brigar, não ter um bom diálogo com a esposa ou com o esposo, com os filhos. Então, esse silêncio é mudo, não é um silêncio que vem de Nosso Senhor, porque há momentos para calar, há momentos para falar, como nós estamos falando nas orações de São José. Então, nós temos que parar o barulho do pecado, o barulho exterior. Tem uma amiga um dia que comentou comigo: ah, Fabi, nós vamos na igreja, nós rezamos, mas chega em casa, meu marido é muito difícil. E vai falar com ele, ele não aceita, não tem um bom diálogo. E isso está afetando os nossos filhos, está afetando o nosso casamento, mas ele não enxerga, ele acha que o erro está em mim. Então, a gente tem que ir pela lógica do raciocínio. Se o marido está trazendo a inquietação para a própria casa, para a própria família, não está havendo um diálogo para ajustar as coisas que é preciso, mas lá fora ele está dando a mão para as outras pessoas, não tem hipocrisia, né? Não tem coerência. Então, primeiro tem que ser bom dentro de casa para depois ser bom na rua. Primeiro a gente faz o bem dentro da nossa casa para depois fazer na rua, né? Mas o mais correto ainda é ser bom em todos os lugares, em todos os momentos, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, com os vizinhos.
a gente ser uma única pessoa, sem vitimismo, sem bajulação, sem uma falsa bondade. Nós temos que buscar essa conversão. E durante essa quaresma, eu peço muito isso a Deus, porque ouvindo ela, eu ainda fiquei pensando, falei, nossa, isso traz tanto ensinamento. Será que nós também somos assim em casa? Então vamos pedir a Deus Nosso Senhor durante essa quaresma para nos ensinar a silenciar o silêncio que vem de Nossa Senhora de São José, a ser bons dentro de casa para os nossos esposos, maridos, pais, para todos, e na nossa igreja, no nosso trabalho, como Jesus nos chama a ser como Ele é, santo, bondoso, manso, humilde, e tantas outras virtudes que vêm de Nossa Senhora e de São José, que nos leva à santidade, a uma vida leve e em paz. Amém? E assim, irmãos, também a luz. A luz, ela nos tira as trevas, a escuridão, revela o que está escondido, porque Cristo é a luz do mundo. Como a luz, temos a missão de desvendar ao mundo os mistérios de Deus e tirar da ignorância aqueles ou aquelas que não se conhecem, por isso não enxergam as suas próprias dificuldades. Não conhecem a Deus, não amam e não perdoam porque nunca se sentiram amadas e nunca foram perdoadas. Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é amar, o que é perdoar, porque na verdade elas nunca se sentiram amadas, perdoadas. Então nós temos que rezar por essas pessoas e ser luz na vida dessas pessoas. E buscando, né, o nosso conhecimento através da palavra do Senhor, a nossa intimidade com Deus para conseguirmos ser luz na vida do outro, da forma que Deus trabalhará em nós. Deus é misericordioso e através da misericórdia de nosso Senhor, nós alcançamos a misericórdia na nossa vida, tendo esses atos, né, de misericórdia na vida do outro, pela misericórdia recebida por Deus Pai e Filho. Amém? E desta maneira não podemos ficar escondidos nem desanimar, pois a luz de Deus brilha em nós e por meio de nós o seu amor é como o sal que dá gosto à nossa vida e à vida das pessoas. Você tem conseguido dar sabor à sua vida e à vida das pessoas? Você se envolve com as dificuldades das pessoas ou vive preso apenas aos seus problemas? Você tem procurado tirar as pessoas da ignorância em relação às coisas de Deus? Como você poderá ser sal da terra e luz do mundo? Irmãos, às vezes a gente ouve tanta coisa que contradiz o que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina. E a clareza vem pela palavra do Senhor. Teve uma homilia um tempo atrás que falava que primeiro eu tenho que corrigir os meus erros para depois corrigir os outros. Nós vamos ter erros sempre. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nós buscamos a nossa santidade, como Deus é santo, mas nós nunca vamos ser perfeitos. Não é por isso que você vai viver, conforme aqui nos ensina, nessa ignorância. Só vou ajudar os outros depois que eu resolver os meus problemas. Não. Em todas as suas orações, você vai pedir a Deus perdão pelos seus pecados, pela sua miséria, pela sua pequenez. E que você possa ser sal e luz na vida do outro que também busca você para ajudar. Você só consegue ajudar se você estiver bem. Nem sempre. Às vezes, você ajudando o outro, você recebe aquela graça que se você está há anos pedindo para Deus. Então, nós não podemos ter essa ignorância. Eu só vou ajudar as pessoas, só vou ouvir as pessoas se tudo na minha casa estiver bem. Não, não é assim. E eu falo por experiência própria. Quanto mais eu faço orações, mais eu coloco aqui no canal, quanto mais uma amiga me procura e eu ajudo, ou eu dou um bom conselho, mais eu sinto as bênçãos e as graças de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, e os nossos problemas vão se resolvendo. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor, o que Deus nos ensina. Muitas das vezes tem pessoas que falam pelos seus próprios sentidos, e não pode ser assim, né? Tem que ser pela palavra do Senhor. Então vamos buscar ser sal, que é o amor,
e a luz, que é o conhecimento. E o conhecimento nós adquirimos através da palavra do Senhor, da leitura bíblica, da unção do Espírito Santo, da intercessão de Nossa Senhora e São José. Amém? Fiquem com Deus até nossas próximas orações e vamos nos preparar para fazermos a meditação em sequência disso, que é a nova justiça. Jesus e a lei. Isso também é muito importante dar sequência no que nós estamos falando hoje, né? Amanhã nós estaremos falando desta lei que eu não li ainda, mas pelo que eu já li em Mateus, eu lembro que é sobre a lei e o que a gente quer mudar na Bíblia, que entra nisso aqui que nós acabamos de falar, né? Se você ouve uma homilia, ou se você ouve um conselho de um irmão da igreja, ou se você viu um vídeo na internet que às vezes foi feito por outras formas que não reais, e que te deixa na dúvida, vá na palavra do Senhor. Digita lá no Google, assunto tal, na Bíblia, e vai te dar os livros e você faça a leitura. Estuda a Bíblia. Leia a Bíblia, que te trará toda a luz e a clareza que você precisa para aquela dúvida que você está. Tá bom? E assim, finalizo com essa frase, como você poderá ser sal da terra e luz do mundo. E essa frase, né, é agora dos nossos estudos da Quaresma, mas é uma frase também que eu me recordo que foi do Natal, não lembro de qual dos anos, para trás agora, mas que finalizou com essa frase também. Foi um material do bispo aqui da nossa igreja, que na época, se eu não me engano, eu morava no Uberaba ainda, mas é o mesmo bispo. E aí a gente sempre meditando, né, como ser sal da terra e luz do mundo. O sal é o amor, a luz, o conhecimento. Que Deus traz todo esse conhecimento para nós sermos sal e luz. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nossas próximas orações.